Olá pessoal, nesse próximo módulo a gente vai tratar sobre o departamento pessoal. Esse departamento ele é responsável pela gestão legal dos funcionários. Nós vamos tratar também sobre os principais serviços que estão relacionados a esse departamento, como por exemplo as obrigações acessórias, a RAIS, a DIRF. Nós vamos tratar também um pouco sobre o e-social, que é uma declaração nova que entrou e está dando dor de cabeça em muitas pessoas. Enfim, vamos lá. O departamento pessoal, ele é responsável, como vocês sabem, pela gestão de pessoas da empresa. Inicialmente, qual que é o primeiro trabalho que vocês têm com um funcionário? A admissão, ok? Nesse momento, que você acaba de contratar lá o funcionário, o ideal é que você já recolha algumas documentações básicas desse funcionário, por exemplo, a carteira de trabalho e uma cópia do RG. Essa documentação ela tem que chegar na contabilidade com 2 dias de antecedência do início de trabalho desse funcionário. Recebendo essa documentação, o departamento pessoal ele vai fazer o registro no sistema da contabilidade de todas as informações do funcionário, né? RG, CPF, naturalidade, o endereço, nome da mãe, nome do pai, número do PIS é muito importante. E através dessa documentação será possível gerar a documentação para ser assinada, um contrato prévio de trabalho, que é um contrato que ele dura por 90 dias, 3 meses. Se o empregador quiser antecipar esse período, ele pode, período de experiência, mas ele nunca pode estender esse período de experiência. O prazo, o teto é 90 dias. Com essa documentação, com esse contrato aí, ambas as partes assinam, fica uma parte para cada um, uma via para cada um, uma via do documento para cada um, né? E, e a partir desse momento já começa a entrega das obrigações acessórias. As obrigações acessórias hoje é o e-social, ok? Antes a gente tinha a obrigatoriedade do CAGED. Hoje o CAGED ele está incluso no e-social, que são declarações da empresa, que a empresa é obrigada a informar todos os meses. E essas declarações elas têm uma data limite referente à competência anterior, que geralmente é dia 18, ok? Mas nos casos de contratação de funcionário, essa comunicação ela tem que ser imediata, tem que se comunicar imediatamente com o sistema. Feito isso, é feita a gestão do funcionário mensalmente. Eu estou explicando aqui, gente, como é o ciclo para você e vou explicando as nuances que vão acontecendo durante esse ciclo para vocês verem. Não é que eu vou chegar e vou falar, o e-social é assim, é assado. Não, você está vendo que eu já estou falando qual tipo de informação que vai entrando no e-social. Então prestem atenção, por gentileza. Mensalmente, tem a folha de pagamento. Em algumas regiões do país tem o nome de contra-cheque, mas é a mesma coisa, é a folha de pagamento. Então aqui eu vou tratar dessa forma. Então a folha de pagamento mensalmente. Na folha de pagamento é um recibo, né, da remuneração do funcionário. Para quem não sabe, no Brasil você contrata um funcionário por um valor X, mas você não vai pagar aquilo para ele mensalmente, porque tem alguns descontos. Tem alguns descontos e em alguns casos tem até acréscimo. Por exemplo, se for uma atividade com algum tipo de grau de risco à saúde, você tem que pagar um adicional a respeito disso. O adicional é salubridade, que hoje é 20%. Então já é um acréscimo, não uma dedução. E para cada tipo de empresa, você tem que seguir as regras de acordo com a atividade que está sendo exercida ali.
E essas regras, elas estão onde? Elas estão nas convenções sindicais daque, daquele tipo de atividade laboral, entendeu? Então você precisa seguir as regras das convenções. Ah, geralmente ali na convenção tem, geralmente não, sempre tem um teto que o piso, aliás, o piso que o funcionário precisa receber, os tipos de acréscimo precisa ter na folha de pagamento e algumas deduções, por exemplo, contribuição assistencial para o sindicato. Então, sempre quando você for contratar um funcionário, já tenha como entendido as regras da convenção laboral daquele funcionário, porque vão ser as regras que você terá que seguir com relação àquele funcionário. Voltando à folha de pagamento, você tem alguns acréscimos, você tem deduções que são obrigatórias, por exemplo, o INSS, você tem a dedução do, do Vale Transporte. O INSS, pessoal, hoje ele vai de 7,5% a 14%. Isso vai depender do valor de remuneração do funcionário. A dedução de desconto de vale transporte é 6%. Você não pode deduzir mais do que 6%. Se o funcionário teve um adiantamento do salário, também vai fazer parte das deduções. Em alguns casos entra o imposto de renda, tem salários superiores a 1994, se não me engano. Hoje, 2022, já entra o imposto de renda. O imposto de renda é um cálculo até meio complexo, porque alguns funcionários podem ter dependentes, então se esses dependentes estiverem cadastrados, haverá uma redução no valor a pagar. As alíquotas do imposto de renda elas vão de 7,5% até 27,5%. Né? Disso aí entra a dedução do INSS, no próprio cálculo ali na folha de pagamento já vai incluir essa dedução do INSS. E só então você vai ter o valor a pagar, o valor líquido a se pagar para o funcionário. Esse recibo vai estar demonstrando, por isso que o ideal é que quem faça esse tipo de recibo, quem faça esse tipo de cálculo, seja exatamente o pessoal do departamento pessoal, porque se você for fazer, você provavelmente vai fazer errado. No contra-cheque, ali na folha de pagamento também vai ter outras informações, como por exemplo o FGTS. Muitas pessoas acham que o FGTS é dedutível do funcionário, mas ele não é dedutível do funcionário, ele é um valor pago a mais pelo empregador. O valor do FGTS é sempre 8%, ele não tem uma variação, então sempre 8%. Contratou o funcionário ali por valor X, 8% dele é o FGTS. Esse valor é destinado para uma conta particular do governo, onde o funcionário terá acesso apenas em condições específicas, por exemplo, uma demissão sem justa causa, uma doença grave terminal, compra de imóveis e outros. Está bem ali explicado na apostila. Vocês deem uma olhada lá, por favor. Então, o contra-cheque é basicamente isso: é um recibo onde tem vários cálculos, né, especificando tanto as deduções como também os acréscimos. E nesse recibo tem um valor líquido a receber pelo funcionário, que é exatamente o valor que deve ser pago pela empresa. O funcionário também, após o período ali de 12 meses de trabalhos consecutivos, ele tem direito às suas férias. As férias é um descanso
mensal remunerado, um descanso aí de 30 dias. As férias elas devem ser pagas com no mínimo 2 dias de antecedência, não quer dizer no máximo 2 dias de antecedência, e, e não deve anteceder finais de semana e feriados. As férias, além do que você paga mensalmente para o funcionário, você tem que pagar o equivalente a um terço desse valor. Também tem aquele recibo, também tem um recibo, tem os cálculos dos impostos. Também vai ter os valores equivalentes a FGTS em cima desse valor. Também vai ter o IR nos casos que o funcionário receba um salário mais alto. E essas informações também vão para o e-social. Ainda nessa questão das férias, o funcionário ele tem o direito de vender as suas férias, mas ele pode vender no máximo 10 dias das suas férias. Na última reforma trabalhista que teve, foi autorizado que esse período de férias ele seja dividido até em 3 partes. Também eu deixei bem detalhado ali na parte da apostila, depois vocês dão uma olhada. Uma dessas 3 partes ela não pode se passar de 14, não pode ser inferior a 14 dias. E as demais também existe regra, se não me engano é 7 dias. Durante essa estadia do funcionário, claro, no final tem a rescisão, e a rescisão também existem várias regras que devem ser seguidas. Você pode ter uma rescisão sem justa causa por parte do empregador, uma rescisão sem justa causa por parte do empregado. Você pode ter uma demissão por justa causa ou uma demissão sem justa causa, tanto do empregador como parte do empregado. Demissão sem justa causa pelo empregador. Demissão sem justa causa pelo empregador, ela deve ser informada ao empregado com 30 dias de antecedência. Caso não seja com 30 dias de antecedência, o empregador precisa pagar o equivalente a um mês de salário. O mesmo se serve para os pedidos de demissão. Pedidos de demissão deve ser informado com 30 dias de antecedência, ou o empregado pagará o equivalente a um mês de salário para o empregador. Na demissão sem justa causa, se a empresa demite o funcionário sem justa causa, ele vai ter direito a receber ali, claro, todos os proporcionais dele faltantes, tanto de 13º como férias. Se for uma demissão sem aviso prévio, a empresa vai ter que pagar o aviso prévio também. Entra as deduções referentes a INSS, a IR, ao adiantamento, referente ao Vale Transporte, e essas informações elas são passadas também para a Caixa Econômica. No sistema da Caixa Econômica será gerar tanto as chaves para a pessoa conseguir sacar o que tem de FGTS, e nos casos de demissão sem justa causa também tem a multa do FGTS, que é equivalente a 40% do que tem que estar depositado na conta do trabalhador. 40% a multa, o funcionário também vai ter direito a sacar esse valor referente à multa. Tem direito também ao seguro-desemprego. O departamento pessoal que vai fazer toda essa gestão, que vai transferir todas as informações necessárias para os órgãos competentes, e de lá vai recolher todos os documentos necessários que serão transferidos para o funcionário conseguir sacar esses dinheiros e ter os seus direitos garantidos.
O E-Social é uma declaração que todas as empresas estão obrigadas. O E-Social é uma consolidação das declarações que existiam antes dela. No caso da RAIS, que era uma declaração para o Ministério do Trabalho, referente às informações dos funcionários, é uma declaração anual. O CAGED também foi substituído. O CAGED é uma declaração, né, que informa a entrada ou a saída dos funcionários. E a DIRF é uma declaração anual de rendimentos tributários. Então, é uma declaração que ela serve para a Receita Federal ter como base os recebíveis pelas pessoas que trabalham na empresa e as suas devidas deduções relacionadas ao imposto de renda. Dessa declaração que se sai lá os informes de rendimento que deve ser encaminhado para os funcionários informarem suas declarações do imposto de renda. Também temos a questão da GFIP ou CFIP, né? As duas têm significam a mesma coisa, a mesma declaração. Essa declaração ela é feita mensalmente, inclusive as empresas que não têm movimento são obrigadas a entregar ou pagarão multa. Essas informações é a respeito da remuneração dos funcionários, os tipos de deduções que existem, né? E dessa declaração também, só depois que você entrega ela que você consegue gerar a guia de FGTS para pagamento. FGTS vence todos os dias 7 de todos os meses. Nos casos dos finais de semana tem que se adiantar essa guia. Então, pessoal, o módulo é isso, ok? São as atividades do departamento pessoal, eu acabei de falar, que está incluso desde a demissão, né? Essa transferência de informação para o E-Social, está incluso a folha de pagamento mensal, que são os cálculos devidos para o funcionário, né? Essa gestão da parte de férias. E as férias é muito importante se atentar porque tem muitas regras e algumas delas não cumpridas, a empresa é duramente penalizada. A gente tem a questão da parte de demissão também, que tem muitas nuances, muitas regras diferentes. Eu acabei de falar para vocês uma, mas existe outras. Tem a questão da demissão por justa causa, que aí o empregador ele tem que juntar prova, na verdade. Ele tem que provar que o funcionário cometeu aquele tipo de irregularidade na empresa. Então também é muito detalhado. Na planilha, na apostila eu estou falando mais detalhado. Então peço vocês que leiam as suas apostilas. E por hoje é só.